E programa Palavra Franca, mais uma sexta-feira ao vivo, de Valparaíso para o Goiás e para o mundo. Gente, o mês de fevereiro está acabando, né? Graças a Deus, parece que fevereiro foi mais, né, um mês mais longo que os outros, pelo jeito, né? Mas está acabando, e graças a Deus está acabando. Eu quero primeiramente me solidarizar com o pessoal lá de Minas, né? As chuvas fizeram muito estrago lá, o pessoal de Juiz de Fora, o Bar, né? Nossa solidariedade e que dias melhores possam vir, né? E a gente possa conseguir recuperar, né? Todas as cidades, ou melhor, todos os estragos que foram feitos aí nessas cidades aí, próximo ali, Juiz de Fora. Minha solidariedade e do programa Palavra Franca. Gente, eu também quero me solidarizar com uma família de uma jovem de apenas 12 anos. Pasmem, 12 anos. Que o Tribunal de Justiça de Minas, né, a nona Câmara Criminal, por incrível que pareça, inocentou um pedófilo alegando um núcleo familiar com uma menina de 12 anos. Eu vou imitar aqui um amigo conhecido famoso, mas vale a pena. Isso realmente é uma vergonha, gente. O Brasil perdeu totalmente a noção. Inocentar um pedófilo quando a letra da lei é clara, não admite interpretações. Menor de 14 anos é crime. É crime, gente. Aí você acha que não pode piorar, mas o pessoal dá um jeito de piorar. Na sequência, eu nem sei chamar o nome daquele homem. Para começo de história, o nome já é esquisito, né? Majid Naif Lawar. Eita, nome esquisito, né? Bom, para acabar de completar, ele também foi denunciado por abuso de menores. Você vê a que ponto nós chegamos, aonde abusadores defendem abusados. Graças a Deus, a mídia funcionou e é por isso que eles querem, né? Eles querem podar a mídia. A mídia funcionou, a pressão funcionou e o próprio desembargador voltou atrás, anulou a sentença e monocraticamente decidiu pela prisão do pedófilo. E pasmem, a mãe da menina consentia com tudo. Esse é o Brasil que nós temos. Infelizmente, não é o que queremos. Palavra franca. Gente, hoje nós vamos receber... Ele é mineiro, né? Daquele pessoal do queijo aí que literalmente dizem aí que come quieto. Eu vou até perguntar o que significa essa expressão aqui. Já vocês me falar, viu? Ele é empresário, empreendedor, é um grande líder do Gama, do Distrito Federal. Gente, ex-deputado distrital, ele é do ramo do ovo. Ele vende ovo, por isso que ele é mais conhecido como Pedro do Ovo, o nosso convidado hoje para um bate-papo aqui no programa Palavra Franca. Boa noite, Pedro! Boa noite, Jaimilson. Boa noite vocês que estão aí nos assistindo. É uma honra muito grande. Quero aqui, antes de mais nada, quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Agradecendo, eu quero parabenizar, você, Jaimilson, por essa determinação de deixar que as vozes possam chegar para vocês que precisam que a palavra de vocês seja escutada nos quatro cantos desse mundão, né? E também eu não deixaria de me solidarizar com essas vítimas, né, dos meus conterrâneos. Sou morador de Brasília, mas eu nasci em Minas Gerais, em Lagoa Formosa, muito próximo de Patos de Minas. Eu conheço Patos, cidade sensacional. Muito bacana. E assim, e nós todos, né, o Brasil inteiro está muito triste com isso, e nós mineiros ainda mais tristes ainda, saber que os nossos irmãos, né, os nossos conterrâneos
foram mais uma vez vitimados, Jaimilson, né, por uma catástrofe como essa que ceifando muitas vidas. Então a gente fica muito triste com isso, né, e assim até uma atenção que a gente vem sempre defendendo, que os governantes precisam estar muito mais atentos, né, porque a gente não pode ficar na expectativa de que um período chuvoso do ano que vem nós tenhamos mais notícias, mais tragédias, mais mortes, né, levando pessoas, pais de famílias, pessoas que não têm culpa, que pagam seus impostos, né, que acreditam nos parlamentares, nos governantes. Então a gente não pode aceitar que eles fiquem na expectativa de que o próximo ano eles sejam vítimas, né, dessas catástrofes, né? Até porque a gente tem visto também que assim, o mundo tem passado por momentos muito difíceis na questão da própria natureza. A gente tem tido chuvas muito irregulares, né? A dragagem dos rios tem sido sempre uma dificuldade muito grande. Então hoje a gente vê uma concentração de enchente muito grande nos grandes centros, nas cidades. E essas cidades como as nossas, São Paulo também, a gente viu cenas deploráveis, né? Rio de Janeiro. Então a gente está aqui do coração partido, mas crente em Deus que a gente vai ter dias melhores, com certeza. A gente não pode permitir. E assim, estendendo também a questão dessa menina, dessa criança de 12 anos, que a gente repudia veementemente a forma como foi absolvido essa pessoa, esse delinquente, né? E depois de 15 anos, Deus está fazendo com que eles possam reparar esse erro gravíssimo, sabe, de ter destruído parcialmente a vida dessa criança, né? E a mãe, né, que também foi presente nessa ação muito triste. Então a gente fica muito horrorosa, triste, né? Muito horrorosa. E pedindo ainda mais vezes ainda para que esses parlamentares se atentem, esses juízes se atentem, para que atrocidades como essa não sejam deixadas tanto tempo para punir uma pessoa que cometeu um crime tão bárbaro. Como também, Jaimilson, a gente tem visto nesse Brasil grande que nós temos, que é um Brasil de dimensões, né, grandiosas, muitos crimes, né? Você assiste as grandes redes de televisão, você vê que toda hora você vê atrocidade de todos os tamanhos, de criança aos idosos, que a gente quer um mundo melhor. Não é esse o mundo que nós queremos. Oremos, né? Gente, eu quero parar o programa, eu quero mandar um abraço aqui, meu amigo Pedro, me perdoe a intromissão na sua fala, mas eu tenho que mandar um abraço aqui ao vivo, um amigo nosso que está nos assistindo aí, é uma autoridade, tô sabendo que ele vai ser vereador de novo aqui em Valparaíso, viu? E tá lhe cumprimentando aí, mandando um abraço. Elvis Santo, nosso ex-presidente da Câmara de Valparaíso, olha aí, ó. Olha, quero retribuir esse abraço e dizer que a gente está muito feliz com os desdobramentos que tem dado, né? Deus, como a gente sempre soube, né? Deus não costuma abandonar ninguém, né? Então vai se fazer justiça, porque a gente sabe como você trabalhou, uma pessoa dedicada, pessoa comprometida com o município. É um amigo, irmão, que a gente tem com respeito. Quando o parlamentar fez um trabalho maravilhoso, que a gente se orgulha muito de ter tido você aqui, né, que você sempre trabalhou com a família. Então, a gente está torcendo para que seja feita a vontade de Deus, e sendo feita a vontade de Deus, que você possa assumir e mostrar para o município de Valparaíso, esse município que nós gostamos, que acreditamos, amamos, né? Que você possa fazer valer o direito das pessoas, porque esse é o compromisso que nós queremos que você honre, o compromisso com as pessoas. Então quero desejar boa sorte e dizer que nós estaremos aqui torcendo para que você possa assumir. Eu vou abrir um parênteses aqui, abrir aspas para dizer o comentário dele, tá? Aqui a gente lê o comentário, porque agradecer a participação, né, meu amigo? Agradecer a participação. Ele diz aqui, ó, fala Pedrão do Ovo, meu distrital. É verdade isso? Calma, já eu pergunto, eu só tô lendo aqui o comentário. Sim. Tá nos assistindo aí também, Vilmar Júnior Vieira, grande Pedro do Ovo, abraço. Também escrevendo aqui, meu distrital, meu futuro distrital. Jefferson, nosso amigo Jefferson Duarte. Jefferson,
Hoje tomamos um café juntos, né? Muito bom estar com você aqui. Hoje o nosso amigo Jefferson Duarte está aqui na nossa produção do programa Palavra Franca, ao vivo, conosco aqui no programa. O Ednan, olha aí, rapaz, a audiência hoje aqui tá pesada, hein? Nossa, você vai ter que voltar, porque ó. Ter que voltar. Nosso grande líder aí, meu amigo Ednan Brauna. Boa noite, parabéns, meu amigo Pedro do Ovo, nosso futuro, abre aspas, pré-candidato a deputado distrital, né, Ednan? Muito obrigado. Ednan, depois organiza aí com o Jefferson também a sua vinda aqui. Deixar meu convite aqui ao vivo, nosso amigo Ednan, lá de Lusiânia, né? Ednan Brauna. Ednan Brauna, muito bem. A Val, boa noite. Minha amiga Val, muito obrigado. Olha, meu amigo conterrâneo. Você tá no meu coração, né, Val? Obrigado aí pela vida. Quando é que você vem aqui, menino, pra gente bater um papo também? Tô com saudade, viu? Apareça. Pedro do Ovo, sem mandato, tem ajudado muito a população, né? Muito mais a população do que muitos deputados que estão eleitos. Escreveu aqui o Ednan, que você tem ajudado mais gente do que os deputados eleitos, né? Obrigado, Vilmar, obrigado, Elvis, obrigado, Jefferson, obrigado, Ednan, obrigado, Val. Gente, o programa hoje tá arrebentando, viu? Eu vou trazer ele aqui. Karina, obrigado, Karina, minha amiga Karina Paola. Um abraço, obrigado também, minha amiga Karina, professora aqui em Valparaíso. E a esposa do nosso convidado, que também está aqui marcando presença no programa Palavra. Depois agendar a sua vinda aqui também, tá bom? Muito bem. Rapaz, você tá com uns amigos aí peso pesado, hein? Ô Jaimilson, assim, eu quero agradecer muito aí até a confiança, né, que esses meus amigos e irmãos têm depositado. E assim, e é um compromisso que a gente tem de sempre levar a verdade para as pessoas, né? Sim. Porque as pessoas que nos conhecem sabem do comportamento que a gente tem, da vontade que a gente tem de ajudar. Eu acho que independente da função que estamos, né, é importante, porque agrada a Deus a gente ajudar as pessoas que mais precisam. Sim. Né? Então, a gente sempre defendeu de que, estando na questão pública ou não, a gente tem que dar a nossa contribuição, sabe? O governo é muito pequeno para tantas coisas, sabe? Então, ele nem sempre tem a atenção, apesar da estrutura grandiosa que nós sabemos que é um governo, mas nem sempre ele tem a atenção para destinar para aquelas pessoas que mais precisam. E quando nós vamos às casas das pessoas, né, para, sei lá, para ouvir o que elas têm, ou encontrar com essas pessoas na rua, eu sou um morador do Gama há 55 anos, e a minha vida toda, desses 55 anos, 38 anos, eu com muito orgulho digo que eu sou um vendedor de ovo. Eu tenho criado a minha família, tenho cuidado da minha vida, estou assim já num processo quase de aposentadoria, digamos, né? Vendendo ovo, que é muito orgulho para mim, saber que e um orgulho também de saber que eu consigo morar numa cidade, consigo trabalhar na minha cidade, né? E que eu defendo muito. Então, quando você está na rua, você anda, você consome no comércio, você visita as pessoas, você se depara com as questões das pessoas. E a gente, nessa hora, você tem que se desdobrar, se abaixar para ouvir o que essas pessoas precisam, porque a expectativa é deles poderem contar conosco, sabe? Então, é muito frustrante para alguém, seja ela qual for, seja rico, seja pobre, seja feio, seja bonito, ela não poder contar com aquela pessoa que se comprometeu quando ele pede o voto para ser o representante, e depois ela se frustrar e não conseguir falar com a pessoa. Então a gente defende. O telefone até muda, né? Poxa. Então, assim, a gente, aí esse parlamentar, ele passa a não ter aquela vida na cidade. A cidade não serve mais para ele, porque ele tem as atribuições dele e ele não consegue viver na cidade, ele tem que mudar, e a gente é contra isso. A gente pode morar sim, nós podemos trabalhar em Valparaíso e morarmos em Valparaíso, a gente pode morar no Gama e trabalhar no Gama, você pode ser parlamentar e continuar morando no Gama. Na cidade. Então, eu quero agradecer, viu, Ednan, e dizer que realmente a gente tem feito isso, e você tem sido um grande parceiro. Elvis Santos, quantas e quantas vezes eu pedi para que Elvis
atendesse pessoas fora do mandato. Olha aí. Fora do mandato. E ele atende mesmo. Porque pela relação que nós criamos aqui no município, né, e assim, eu participo, que eu tenho clientes aqui no município, tem a Karina que está aqui, quero também agradecer a Karina, porque ela acaba sendo a minha parceira, minha sócia num qualquer trabalho que projeto, seja na minha atividade comercial, seja na minha questão pública, política. Então, ela acaba compartilhando comigo as dificuldades de pessoas aqui do município. E quando a gente procura o Elvis Santos, ele tem sido essa pessoa que nos escuta, que encaminha, que pega na mão da pessoa, põe no carro, como aconteceu muitas vezes, viu, Elvis? Quero te agradecer muito e que você continue fazendo isso, porque é isso que nós precisamos, que a gente dê atenção para essas pessoas e encaminhando e levando essas pessoas para esses órgãos aqui no município de Valparaíso, até mesmo Lusiânia, até mesmo em Brasília. Olha aí. Né? Porque, Jaimilson, você sabe, você é um defensor, uma pessoa religiosa que tem também os seus ouvidos voltados para as demandas das pessoas, das questões da cidade. Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente não pode ter limite. Sim. A gente tem que ir, porque não se faz política, desculpa, não se faz política em Brasília sem pensar no entorno. Não se faz política no entorno sem pensar em Brasília. Deixamos de ser essas cidades, e quando eu falo as cidades do entorno sul, principalmente, são cidades, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, própria Lusiânia, que é uma cidade grandiosa e talvez seja a cidade mais antiga. É a mãe de todas as demais. A mãe de todas, uma extensão geográfica muito grande. Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente propõe ou vê sendo proposto é para que continue essa integração, sabe? E na época de governos, quando eu fui parlamentar, a gente tinha muitos convênios com a Polícia Militar, convênio com as Secretarias de Saúde, com a Secretaria de Educação, porque não existe uma porteira para limitar que os nossos vizinhos, amigos, irmãos não possam cruzar a fronteira de Brasília e vice-versa. Então a gente fica feliz de saber, Elvis, que você, professor Ednan, que é um secretário de segurança da cidade de Lusiânia, que está lá no comando, inclusive, do PCdoB, que é um partido que eu sou oriundo politicamente do PCdoB, né? Tem história de luta, de muito aprendizado, que também é uma pessoa que não se curva fácil diante dos problemas, não. Ele vai para cima e compra a briga, e quando ele me chama, ele sabe que eu estou com a disposição. Então, esse é o nosso compromisso, sabe? A política, como as pessoas falam, que sempre colocando a gente na condição de ser ou não ser um candidato, e eu tenho pedido muito a Deus para me dar essa luz, sabe? Para mim, eu gosto da política, né? Não estou vivendo hoje a política como parlamentar, mas a gente tem uma atividade que envolve as questões políticas que a gente defende, né? E assim, eu tenho pedido muito a Deus para que Ele me ilumine, para saber se é isso mesmo que a gente quer, se a gente pode fazer, se a gente tem condições de fazer, porque vontade nós temos demais de fazer o que é bom para as pessoas. Então eu fico honrado, né, com as pessoas de me colocarem mais uma vez nessa condição de um pretenso candidato. É muito cedo ainda para falar nisso, né? Mas a gente fica sensibilizado, né, de saber que as pessoas... Quero mandar um abraço para a Val também, que mandou uma mensagem. Valzinho, um abraço, Val. Então a gente fica feliz de saber que aqui esse programa Palavra Franca tem dado a oportunidade para as pessoas e para nós, né? E para os políticos que estão aí hoje. Né, que hoje quem pode fazer, quem tem condição de ajudar é os políticos, mas nós que não somos políticos, que estamos nessa condição, a gente pede para que esses políticos cuidem de quem precisa. E o Pedro, gente, é essa voz que representa aí o Gama no Distrito Federal, é pioneiro do Gama, é uma liderança já nata. Inclusive, gente, pessoal do Gama, quero mandar meu abraço aí a todos vocês que moram no Gama e Brasília no geral, né? Procurem valorizar os pioneiros, os da cidade, os do Gama, porque são esses que conhecem a realidade, a necessidade, a demanda da cidade. Então procurem valorizar
as pessoas que são do Gama. Mais uma curiosidade minha, mandar um abraço aqui pro Leonardo Melo, Leonardo do Guia Comercial de Valparaíso, meu abraço, obrigado, Léo. Uma curiosidade minha, como é que esse mineiro lá de pertinho de Patos ali, né, Lagoa Formosa. Lagoa Formosa, gente, um abraço lá para Patos de Minas, cidade sensacional, Lagoa Formosa, esse povo de Minas é sensacional, gente. Uma curiosidade que eu vi lá em Minas, sim. Eu passei uma semana lá em Presidente Legado lá. Então você passou bons momentos. Rapaz, a gente entra pela cozinha. A gente não entra pela sala, a gente entra pela cozinha e já tá lá aquela bandeja de pão de queijo, viu, Jefferson? E aquele cafezinho ali da hora servido ali. Então, você sabe, Jaime, que mineiro, não só mineiro, mas assim, o mineiro tem isso porque a gente é de Paraíba. Você sabe que você vai na casa de um mineiro, seja na hora do almoço ou na hora de um café, e se for uma pessoa come, se for 10, come também. Come do mesmo jeito, é verdade. O povo é abusado, né? Como um batalhão. Gosta de fazer muita coisa. É um povo farturento, né? Verdade. Muito bem. Me diz uma coisa, como é que esse mineiro lá de Lagoa Formosa chegou no Gama? Ô, Jaimilson, eu sou de uma família de 9 irmãos. 9 irmãos? 9 irmãos. Meus pais, através dos meus irmãos mais velhos, vieram para cá, Brasília, porque lá a cidade... quando eu falo Lagoa Formosa, mas na verdade, assim, a gente acabou nascendo lá mesmo, no interior da Lagoa Formosa. É mesmo? Interior do interior. Interior do interior. Então, os recursos lá sempre foram muito escassos, né? E a minha mãe, né, a minha saudosa mãe, meu saudoso pai, eles não tinham uma cultura, né? Estudaram um pouco. Minha mãe era analfabeta. Meu pai assinava bem, ele andava bem lá no 4º ano, então, mas ele queria que a gente estudasse, sabe, família muito grande, a gente levava uma vida muito simples, muito humilde, e ele queria que a gente viesse para Brasília. Ele já tinha visão, né? Ele tinha visão porque ele tinha mandado os 2 filhos mais velhos, né, para cá, e tinha descoberto um horizonte diferente e não queria que a gente fosse para Rio e São Paulo, porque ele não admitia que a gente fosse para tão longe. E aí nós viemos para cá em 71, eu com 5 anos, e nos instalamos no Gama até hoje, instalados lá, graças a Deus, né? A gente nunca se permitiu pensar em mudar. Só uma irmã que ficou em Minas, que ela arrumou um namorado lá na época, que é a mais velha. Sim. A mais velha, a Hilda, minha irmã, minha outra mãe, né? Assim, são 4 irmãs, 4 mães. São 5 irmãos, 5 pais, né? Então, assim, quando viemos para cá, a gente veio... Fala o nome deles aí para mandar um abraço para eles aí, bora lá. O saudoso José Justino. José já partiu para a eternidade. José Justino. O saudoso também Joaquim Dias. O meu irmão Antônio Justino, que vivo, graças a Deus. Sim. O Wilson, meu irmão. O Wilson Dias, né, que tem sido um parceirão, sempre um parceiro nas políticas comigo. Né, a minha irmã Hilda, que mora em Minas, que é a mais velha das irmãs. Que casou e ficou lá mesmo. Que ficou lá, o marido não deixou não, falou assim, aqui você não sai. A Nenzinha, que é uma falecida também, que era uma servidora da Secretaria de Saúde. A Vilma, a minha madrinha Maria. Então, um abraço aí pra essa galera aí. Eu quero mandar um abraço para eles, dizer que eu amo de coração, amo toda a minha família. E aí, vindo para Brasília, a gente... Foi tudo com muita dificuldade, mas assim, minha mãe era muito rigorosa com a gente. Sabe? Ela não aceitava que a gente saísse sujo de casa. Olha aí, ó. Ela não admitia que a gente não tivesse assim, aquela cultura de entender que todos eram os nossos tios, que a gente devesse primeiro a Deus, a obrigação, e respeitar como tio, dando benção, sim senhor, não senhor. Né? Então, quando eu perdi os meus pais, eu os cumprimentava como papai e mamãe, sim senhor, sim senhora, bença pai, bença mãe. Então, e aí, ao longo dessa vida, a gente, nesses 55 anos que nós estamos aqui, muitas coisas aconteceram, né? A gente, alguns conseguiram estudar um pouco mais, né? Eu ainda continuo estudando, que eu venho fazendo um curso de Direito, que eu tenho fé em Deus que eu ainda vou poder concluir. Advogado. Muito bem. E aí, há 38 anos atrás, um meu cunhado, casado com a minha irmã Vilma, me ofereceu para que eu fosse vender ovo, porque eu já era
Eu trabalhava numa empresa, uma grande empresa, eu era o chefe do recursos humanos da empresa. Eu administrava em torno de uns 120 funcionários, né? E ele me fez esse convite. E eu falei para minha mãe, falei assim, mamãe, eu vou vender ovo. Ela falou assim, mas meu filho, mas você... Ela com aquela cabecinha dela, muito apaixonada por mim, né? Falou assim, mas meu filho, mas agora que você é o chefe da sua empresa, você vai vender ovo? Eu falei assim, mamãe... Era uma empresa de quê na época? Era uma empresa de beneficiamento de madeira de mogno para exportação. Bandejas, copos de aglomerado de mogno, uma madeira nobre. A gente exportava muito para os países árabes. Olha aí. Empresa grande, então, empresa né? grande. Então, nós tínhamos lá no Guará 120 funcionários. Foi uma experiência maravilhosa que eu trago comigo até hoje. Foi me dada uma oportunidade, né, de ter trabalhado lá. E nesse determinado dia, eu cheguei para o meu chefe e falei assim, olha, eu preciso de sair porque eu preciso de me aventurar, melhorar a qualidade de vida da minha família. Olha só. E eu quero vender ovo. E ele falou assim, rapaz, mas nem eles entenderam. E assim eu comecei a vender ovo. Você estava numa empresa de madeira, né? Sim. Uma grande empresa. Uma indústria grande. E foi vender ovo, nada a ver. E fui vender ovo e foi uma luta, porque eu era um novo no ramo. Um ramo predominantemente de grandes empresas, né? Mas assim, eu tive, e aí eu quero agradecer demais pessoas importantes na minha vida. Sim, sim. Né? Assim, dos meus primeiros clientes. Você acredita, Jaime, que eu tenho 38 anos que eu vendo ovo e acredito que eu ainda tenha clientes de 38 anos. É mesmo, cara? Rapaz! De pessoas que ou ainda estão clientes, ou os filhos estão meus clientes até hoje. Olha só. Né? Então, e assim, eu tenho carinho especial por quem me deu a oportunidade de vender o ovo lá no Gama. Essa minha paixão pela cidade. Quem foi a pessoa que deu essa ideia? Olha, o meu cunhado. O seu cunhado, sim. Mas só que eu tinha que comprar o ovo e tinha que vender para alguém. Sim, e aí? E aí eu cheguei nas padarias, Panificadora Roma é uma marca que eu tenho. O Léo, que é o filho do Jorge, que é o dono da padaria, eu quero mandar um abraço grande para você, Léo. Dizer que você era uma criança ainda e o seu pai foi o primeiro cara que me atendeu, uma pessoa simpaticíssima que não está mais no meio da gente, sabe? Mas eu tenho, assim, um carinho grande porque ele foi o cara que me ajudou. Que legal. Ele falou assim, olha, Mineirinho... Padaria Roma? Panificadora Roma. Um abraço aí para Panificadora Roma. Falou em pão? Sim. Vai na Panificadora Roma. Mexer aqui é de graça, por conta do Pedro aí, viu? E esse fundador que não está mais no meio de nós hoje, até essa empresa é de uma outra pessoa, de outros amigos nossos, né? Então, esse Jorge foi assim, uma pessoa fundamental. Olha aí. Eu me lembro assim que ele falou assim para mim, Pedro, Mineirinho, que eu me identifiquei para ele, né? Ele falou assim, Mineirinho, olha, eu já compro o ovo de uma outra empresa, mas eu vou comprar de você. Vou te ajudar. Porque você é um jovem, né? Eu estava lá com os meus 20 anos, mais ou menos, 22 anos. Eu falei assim, eu vou te ajudar. Olha só. Então você pode ter certeza que toda semana eu vou te comprar 2 caixas. Eu vou te comprar uma na segunda-feira e outra na quinta-feira. E assim foi feito. E assim foi feito. Então, eu tenho um carinho em especial por todos. Mas o Jorge foi o meu primeiro cliente que eu tenho ele gravado comigo para a vida toda. Que legal. E o Léo, a sua irmã, Léo, né, que vocês eram crianças ainda, e eu tenho o prazer de tê-los ainda. Olha só. Né, por perto, a mãe dele, que hoje eles tocam uma agropecuária maravilhosa, a Agropecuária Roma. Né, então, eles continuam dando sequência ao que o pai deixou aqui, sabe? E, então... eu quero te agradecer mesmo, em nome do seu pai, eu quero te agradecer, porque você foi, assim, importante demais. Sua família, eu devo muito por isso. Eu vou mandar um abraço aqui especial aqui, sabe, para uma telespectadora aí que comentou aqui agora, parabenizando o programa,
e parabenizando o nosso amigo, nosso convidado, Karina Paola, tá comentando aí ao vivo aí, viu? Ligadinha, viu? Ela tá acompanhando tudo. Olha, eu quero até aproveitar, a Karina assim, é uma companheira que tem aguentado uma barra muito grande, porque a questão comercial, ela prende muita gente na rua. Sim, sim, sim. Né? E ela, por ser uma servidora do município, né? Ela é professora no município, e eu defendo muito assim, a valorização desses profissionais, sabe? Então eu sei, porque as pessoas muitas das vezes acham que um professor, um policial, um agente, guarda civil, seja qualquer servidor, ele se atê àquela questão presencial na escola, no quartel. Sim. Não é verdade. O que eu vejo a Karina cuidando dos alunos dentro de casa, à noite, conferindo, conversando, dando conselho, né? Porque ela dá aula para crianças, né? Apesar de agora ela não estar na sala de aula, mas assim, ela convive com as pessoas, porque tem crianças lá que a conhecem há muitos anos. Sim. Então, esses servidores vivem a situação, as demandas das pessoas integralmente. Então, assim, o meu agradecimento aos servidores, todos eles, em especial aos professores, né, até porque nada vai acontecer se não passar por um professor. É verdade. Então, e ela tem sido a companheira, ela gosta desse movimento que eu faço, me ajuda muito. Só não me ajuda mais porque às vezes eu quero poupá-la também, porque ela tem as já tem os problemas dela, né? Então, muito bom saber que ela tem me acompanhado e eu quero agradecer muito. Obrigado, Karina, obrigado pelo comentário. Ela escreve aqui: Pedro do Ovo é muito querido e conhecido no Gama. As pessoas pedem para que ele venha como candidato a distrital. Escreveu aí a Karina. O Ednan disse uma conversa boa. Ô Ednan, eu quero ver se ela é boa mesmo, mas eu quero ver você aqui, viu? Vou falar com o nosso amigo Jefferson aí para fazer essa ponte aí, fazer sua agenda. O Jefferson diz: olha, Pedrão vai fazer muito como deputado distrital, não só para o Gama, mas para todo o Distrito Federal. E nós estamos juntos, Pedrão. Escreveu aí o nosso amigo Jefferson Duarte. Jefferson Duarte, eu que agradeço. Tá vendo aí? Você tá com um apoio bom aí, viu? O Jefferson, eu conheci, né? Tive a honra de conhecê-lo, é um morador, sim, defensor do Valparaíso. E eu tenho, desde quando eu o conheci, que a gente se falava muito, mas eu não conhecia, e hoje eu tenho convivido com ele, né? Ele é uma pessoa assim, muito antenada com a cidade, preocupada com as questões políticas da cidade. E falei que ele precisava, sim, pensar em politicar mais, sim, sabe? Porque é uma voz que transmite muita seriedade no município, sim. Sabe? Então, ele tem me ajudado muito, até assim... mostrando caminhos que nós devemos seguir em conjunto. Então, eu quero agradecê-lo, né, pela confiança, né, por estar sempre do meu lado aí, me orientando, inclusive, até porque ele sabe que eu sou uma pessoa extremamente dada a essa questão de ouvir o que as pessoas querem dizer. Eu nunca me posicionei como um sabedor de tudo. Sim. Eu me considero sempre um aprendiz. Todo dia você tem que aprender com alguém. Sim. E não tem ninguém que não possa te passar alguma coisa. Sabe? Eu acho que qualquer pessoa, independente da situação cultural, econômica, ela tem sempre alguma coisa para passar para você. Então, não subestime as pessoas. Ouça. Talvez daquela pessoa menos provável, você vai se deparar com uma grande ideia. Esse é o nosso... E é o nosso amigo Jefferson, né? Um abraço, meu amigo Jefferson, de tantos almoços e também cafés aí que a gente sempre toma, a gente tá sempre conversando, né? Obrigado, Jefferson. Eu vou agora... Gente, a gente vai agora fazer uma pausazinha no programa, que eu preciso ir agora pro quadro Cash House. É um quadro aqui do programa, onde o convidado faz uma homenagem a uma pessoa especial. E hoje nós estamos recebendo aqui esse líder, né, esse empresário, empreendedor, visionário, comerciante, né? É um líder nato, tá no sangue já, né?
que cresceu, né, e está fazendo até hoje sucesso no ramo de ovo, né? É a Casa do Ovo, não é isso? A Casa do Ovo, mais conhecido como Pedro do Ovo, que faz sucesso aí em todo o Distrito Federal. E nesse momento, com o apoio da Único Certificado Digital, olha aí, você que quer fazer seu certificado digital, procura meu amigo João Paulo. Certificado digital, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Único certificado digital, meu amigo João Paulo. Faz lá o seu certificado ou renova, porque tem que manter ele sempre atualizado. Ok, gente? Né? Todo ano. Gente, vamos agora para o quadro Cash House. É aquele quadro onde a gente homenageia uma pessoa importante. E hoje no quadro Cash House está o nosso convidado Pedro do Ovo. Pedro do Ovo, quem é a pessoa que você quer agora, ao vivo aqui, diante dessas câmeras, que agora o momento é seu agora. Você vai virar para aquela câmera lá e vai fazer aquela declaração para balançar o coração do homenagem, ou da homenageada, não sei, não é? Mas o momento agora é com você. Quem é a pessoa, Pedro? Eu não sei se eu vou balançar, mas eu vou falar de coração mesmo. E eu quero aproveitar, eu quero falar em nome da Karina, minha esposa maravilhosa, professora do município de Valparaíso, né? Em nome dela eu quero homenagear as mulheres, essas crianças, essas mulheres vítimas de todo tipo de maldade, essas vítimas aí dessas enchentes no Brasil inteiro, dessas mães que se abraçam com os filhos, morrem pelos filhos, morrem pelos maridos, sabe? Eu quero assim, que isso seja uma homenagem para que essas mulheres, essas guerreiras, que levantam primeiro, sabe, que dormem quando dá certo, quando dá tempo, para cuidar da comida do marido, para cuidar do café do marido, para cuidar do café dos filhos, para de forma incansável ficar o dia até poder dormir à noite. Porque ela vai dormir depois que está tudo resolvido. Sim. Depois que a criança está banhada, está alimentada, foi para a escola, voltou da escola, preparou o almoço da criança, preparou o almoço do marido. Fez tudo para depois ela tomar o seu banho, para jantar e para depois dormir. Então, essa é a minha homenagem para vocês, essas mulheres guerreiras, que não se cansam de defender tudo e todos. Então, essa é a minha homenagem para essas crianças, sejam elas do sexo masculino, feminino, essas crianças indefesas que são vítimas diariamente de atrocidades em todos os sentidos. E continuar dizendo para essas autoridades aí, para esse juiz que absolveu esse criminoso de ter cometido esse ato bárbaro, como se comete todos os dias, Jaimilson, todos os dias. A gente fica sabendo de uma notícia que a gente repudia veementemente, sabe? A gente não essas pessoas, inclusive que essas pessoas que absolvem criminosos como esse, elas têm um acerto. Como eu sempre falo, que às vezes diante dessas atrocidades, Deus até faz com que essas pessoas não sofram naquele momento. Sim. Sabe, acho que Deus poupa aquilo, porque é vergonhoso para o homem e vergonhoso para Deus saber que as pessoas cometem atrocidade com as mulheres, com as crianças. Atrocidades de mulheres. E que não denunciam. A moça que aparece de máscara, sim, torturando uma pessoa, um homem, que a gente é contra qualquer tipo de tortura, seja ela física, seja ela psicológica. Então, mas o meu é gratidão pelas mulheres que defendem o pão e trabalham e cuidam da sua família. Então esse é o meu agradecimento a vocês, da minha honra de saber que vocês honram a família que têm. Muito bem. Parabéns. Inclusive, mês que vem, mês de março, é o mês das mulheres, né? Já aproveitar e mandar nosso abraço também para as mulheres também. Com certeza, até porque eu falo que todas as mulheres, o dia é todo dia. Todo dia. É todo dia. Mas com certeza a gente vai comemorar, né, muito mais ainda no mês que vem, e a gente quer que a gente possa sempre comemorar e ficar muito feliz. Eu quero aproveitar essa fala do Pedro para dizer que sobre a questão dessa menina que foi, né,
Enquanto o bandido, o criminoso foi inocentado, ela foi a condenada, né? Condenada pela família, condenada pela mãe, condenada pelo criminoso, né? E por último, condenada pela justiça. Porque, senhores desembargadores, quando vocês inocentaram o criminoso, vocês condenaram essa criança de apenas 12 anos. A justiça de Deus será feita. Isso aí não tem dúvida. Mas nós defendemos cadeia para essa turma aí, viu? Esses criminosos que estão vestidos em togas. Porque esse não é um caso isolado. Mais desembargadores, inclusive um de outro tribunal aí, foi denunciado também por abuso, tá? Pediu licença, mas deve ser investigado, deve ser responsabilizado e deve ter sim cadeia para essa turma de gente, porque esse tipo de gente não só merece a justiça de Deus, mas merece também a justiça do homem. Cadeia neles, bando de criminosos vestidos em togas, eles são merecedores de cadeia também. E outra, viu, Jaimilson, o que eu acho interessante, assim, é que não é o acometimento do crime, sim, sabe? Ele penaliza a família toda, os amigos, né? Graças a Deus, a gente está livre momentaneamente, mas assim, pessoas próximas de nós, sim. Antigamente a gente ouvia falar que lá no estado grande lá de São Paulo, sim, acontecia, e hoje a gente tem visto isso muito próximo de bem nós. Bem aqui do lado. Né? Então, assim, é sinal de que a justiça tem que ser muito mais bem aplicada, as punições, sabe? Porque o que a gente observa hoje, em outros casos também, é essa liberdade, sabe, que tem hoje de uma pessoa ser levada aí para uma audiência e ser liberado no outro dia, depois do cometimento de crime. Nós tivemos aí a questão daquele rapaz, né, que foi naquela briga lá. Sim, o Rodrigo. O Rodrigo Castanheira, né? Então, quer dizer, no dia o cara estava liberado, sabe? Aí precisou Deus tocar no coração desse povo aí e mandar prender o cara, que ele é um cara delinquente, sabe? E agora estão querendo inverter o caso, dizendo que o delegado ele está usando aquilo ali de forma que eu conheço o Pablo Aguiar, é uma figura que eu tenho aqui um respeito grande, um profissional de mão cheia, como diz lá em Minas Gerais. Sim. Né? E eu tenho certeza que ele é um cara sério demais para ser colocado em questão a conduta dele como delegado. Você não precisa de perguntar, é só você ver o que foi, o que passou na televisão, a agressividade desse cara delinquente, sabe? Que também penalizou a família dele, que eu tenho certeza que o pai e a mãe não educou esse menino para ser um criminoso, um delinquente desse jeito. Então a gente fica muito triste, mas quer dizer, Pablo, eu sei da sua índole, eu sei o tanto que você é sério nas suas ações, eu tenho certeza que você tem, acho que muito mais de 20 anos, sabe, de uma conduta ilibada como delegado, e você pode ter certeza que eu, se eu puder, defenderei qualquer um que tente denegrir a sua imagem como um policial civil. E a defesa quer negar a atrocidade que o Pedro fez, né? Questionando a seriedade do delegado, né? Mas a verdade é que o crime, gente, não foi só uma discussão, não. Foi um crime premeditado, inclusive tem os outros adolescentes envolvidos, né? Ficamos sabendo aí pela mídia que um dos menores, a família pagou para ele ir para os Estados Unidos. Então, senhores, cadeia não só para o Pedro, mas para os comparsas dele, porque eles premeditaram, eles organizaram essa atrocidade e ajudaram, né? Tem o outro lá que ao invés de separar a briga, ficou filmando. Ei, cadeia também, cadeia para esse criminoso. A lei é clara, omissão de socorro. E não só ele omitiu o socorro, mas como fez lá um teatrinho lá com, sei lá. Então, cadeia para os demais também. Não prenderam ninguém ainda? Uai, senhores. Não, cadeia para os outros comparsas também. Meu amigo,
o programa hoje está sensacional. Você vai ter que voltar de novo, porque rapaz, aqui é o negócio que andou, não é, gente? Não só a audiência muito boa. Mais uma vez, obrigado ao nosso amigo Elvis Santos, né? O Ednan, né? A Val, a Karina. Um abraço pro meu amigo Zé Alves, lá do Anhanguera. Zé Alves, o nosso café até agora, né, Zé Alves? Mas tudo bem, vai dar certo. Pedro. Mas eu quero falar uma coisa. Por favor, o programa é seu. Porque essa dinâmica maravilhosa, sim, com a condução sua, viu, Jaimilson? Porque eu lhe conheço há pelo menos uns 10 anos. Mais ou menos. Né? E há uns 8 a gente aprendeu a conviver e se respeitar muito. Sim, sim. Né? E você é um, como diz a linguagem, você é um furacão aqui da cidade. Né? Um jovem, uma pessoa pujante que dá voz para as pessoas, né? Que fala aquilo que a pessoa precisa ouvir. Né? Então, tá de parabéns. Né? Eu que fico honrado de estar aqui nessa bancada com você. Rapaz, eu vou trazer você toda semana agora. Rapaz, viu, Gerson? O homem é bom, viu? O homem é bom. Pedro do Ovo, a pergunta que não quer calar. Então, já que todo mundo falou, já botei aspas aqui, a pergunta que não quer calar. 2026, qual é o projeto? Olha, o projeto é que nós estejamos sempre juntos. Né? Eu gosto da política, como todos sabem, né? A política é uma coisa que antigamente eu até vivia muito mais a política do que a minha própria família. Hoje não, eu vivo a minha família, mas gosto da política porque o que eu tenho entendido, Jaimilson, e me corrige, você que está aqui nos assistindo, me corrija, depois pode até acessar aí as nossas redes sociais, que eu quero, se possível... Por favor, já divulga aí. Para vocês, inclusive, darem sugestões, né? Para que a gente possa sempre estar no caminho de não errar. Né? Talvez a gente não consiga acertar, mas a gente está no caminho de procurar não errar. Sim. E eu gosto da política, eu sei que tudo, por mais que a política hoje tenha nos deixado chateado com muitas coisas, que a gente não concorda com que esses idosos estejam sendo vítimas de uma atrocidade também, que é esse desvio desse dinheiro, sabe, de entrar na casa dessas pessoas que ficaram a vida toda contribuindo para se verem vítima de uma ligação, que virou uma arma. Virou uma arma para eles conseguirem fazer com que essas pessoas passem os dados para ficarem descontando 30, 40, 50, 100 reais a vida toda desses caras e eles nem saberem. Né? Então, por mais que a política esteja hoje assim, um prato indigesto, mas é na política que as coisas vão acontecer. E o nosso silêncio, a nossa boca fechada, faz com que essas pessoas continuem lesando, sabe, não cuidando das pessoas. Sabe, a gente tem defendido que todo orçamento é pouco, porque as pessoas precisam de muito mais. Nós precisamos de bons gestores. Nós precisamos de bons gestores. Nós queremos que nós tenhamos ali hospitais com profissionais, com equipamento, esperando esse paciente. Sim. E não o paciente esperando esse servidor, sabe? Esperando lá chegar um remédio, porque não tem lá na farmácia do hospital. A gente quer que sobre condições para que as pessoas possam usar as estruturas. Então, nós precisamos de pensar na política, pensar com coração mesmo, de ter bons representantes, pessoas que tenham compromisso, sabe, de buscar o que é bom para as pessoas. Então, eu tenho sim vontade eu não sei, se for com a permissão de Deus, eu quero colocar meu nome, sabe, o Gama sabe da minha identidade com a cidade, da minha identidade política, da minha relação, quando eu passo ali Gama, Santa Maria, da intimidade que eu tenho com as questões, né? Com certeza, eu não devo conseguir resolver todas as demandas, né, das nossas cidades. Aí eu quero falar toda Brasília, mas assim, eu sou um morador do Gama. Do Gama, né? Ali eu amanheço e anoiteço lá dentro. Para mim chegar na Santa Maria, eu tenho que amanhecer no Gama. Né? Para mim vir a Valparaíso, ajudar meu amigo Elvis Santos, ou qualquer um político, né, que se coloque na condição de ajudar as pessoas, eu saio de lá e venho para cá. Sim. Então a gente precisa de cuidar da política como coisa séria, sabe? Então eu coloco o meu nome, sim, para a gente ser avaliado pela nossa cidade, pelas pessoas da nossa cidade,
para a gente poder oferecer o que tem de melhor e buscar. Eu defendo que o Gama, que as cidades, elas não precisam de ter um parlamentar, elas precisam de ter todos os parlamentares. Brasília tem 24 deputados distritais, nós temos 8 deputados federais, nós temos 3 senadores, um governador, que eles têm que estar, todos eles, focados em atender todas as pessoas. Lógico que eu sou um defensor de que se a gente pudesse ter um voto distrital, né? Eu sou defensor de que quem mora no Gama vota em quem é do Gama. Sim, sim. Quem conhece o Gama, sabe, quem tem intimidade com as pessoas e com as questões da cidade. Tem uma coisa, Jair Wilson, que talvez você não saiba. Lá no Gama são cinco setores bem definidos. Uhum. Leste, Oeste, Setor Sul, Setor Norte, Setor Central. Sim. O Setor Central engloba ali um pouco do setor de indústria. Sim. Então, no Gama, tem quadra, todas as quadras, de 1 até... Tal. E não tem a quadra 35 do Setor Leste. Tem essa quadra? Não tem a quadra 35. É mesmo? Por quê? Porque ninguém soube me explicar ao longo desses 55 anos. Eu não sei se foi um erro geográfico, não sei se foi uma estratégia, eu não sei, mas a verdade é que Então, não é que a pessoa precisa saber disso, mas é importante que esse morador que defende a cidade dele, ele saiba de questões como essas. Sim. Nós temos lá questões lá de coisas que nós já tivemos no passado e a gente conseguiu perder. Olha aí. Nós temos um cinema, eu cheguei lá, eu não podia ir no cinema porque eu era menor de idade, eu esperei até ficar com 18 anos para me poder ir ao cinema. Olha aí. Esse cinema está fechado tem 30 anos. Sério, cara? No centro da cidade, que podia abrigar uma casa de cultura, que eu defendo isso na Casa da Cultura. Estive recentemente com o governador Ibanez, estive recentemente com a vice-governadora e pedi para eles que estão hoje no exercício do mandato, para que nos devolva, para que elenque recursos, para que a gente bote aquele Cine Itapuã, né, como uma Casa da Cultura, para poder fazer com que as pessoas tenham esse espaço. Né? Então, nós temos uma prainha lá no Gama, que está lá, quando criança, eu andei lá na prainha e hoje está abandonada as traças. Nós deixamos de ser o polo de cinema de Brasília. Olha só. Não, então isso é política. Isso é gostar da política, é de trazer as coisas. Vai melhorar a vida das pessoas? Claro que vai. Vai levantar a autoestima das pessoas. Então é isso que a gente quer. Muito bem. Esse é o nosso amigo Pedro do Ovo, gente. Olha, pessoal, prepare aí, 26 está aí, as eleições estão chegando, Brasília, né, terá eleição para distrital, né, e nosso amigo Pedro do Ovo está aí se colocando como pré-candidato a distrital por Brasília, exatamente da cidade do Gama. Pedro do Ovo, esse é o nome. Meu amigo, eu queria mais, mas nós temos que encerrar, porque o patrocinador está cobrando aqui, né? Olha só. Você vai ter que voltar. Gerson, arruma outra agenda como aí, porque o homem tem história para contar, viu? Tem muita história. Você vai ter que voltar aqui, mas hoje eu ainda quero fazer o ping-pong rapidinho aqui pra gente encerrar o programa, tá? Primeiro, qual o seu prato preferido? Meu prato preferido: ovo frito e arroz soltinho. Tinha que ter ovo, né, gente? Mas tinha que ter ovo, né? Se você se atentar, você vai ver que, olha, o alimento mais maravilhoso e rico, né? Até porque a origem, né? Sim. Né? Então esse é meu prato predileto mesmo, meu preferido. Pronto, rapaz. Eu até falo para a Karina, falo assim, Karina, olha, se especialize em fritar ovo, que minha mãe falava o seguinte, ó, não é qualquer mulher que sabe fritar ovo, não. Fritar por fritar, todo mundo frita, mas fritar bem frito, não é qualquer. E arroz, tá? Arroz é uma comida que não é só botar água e um óleozinho lá, e não, a pessoa tem que ter uma magia de fazer o arroz. Aí, meu amigo, se acertar arroz soltinho, bem feitinho, e um ovo frito, bem passado, não precisa de carne, não. Essa é a receita. Faz também ou só come? Sabe fazer? Não sei não. Não aprendi a fazer. Mas cozinhar é menos difícil. Esse é o nosso amigo Pedro.
Um livro, Pedro, que você leu e gostou. Meu Pequeno Príncipe. Olha, gente, que título, viu? Muitos anos. Anota aí e confere lá, gente, é muito bom. Um filme. Um filme. Titanic. Isso aí é uma... Sabe por quê? Sabe por quê? Porque assim, nós homens, e assim, eu sou meio emotivo. Eu fui lembrar do meu amigo Jorge, da padaria Roma, e eu me emocionei. Sim. Né? E assim, e o Titanic é aquele filme que faz você chorar, pô. Sim. Eu já sei, talvez eu tenha assistido esse filme, acho que todas as vezes que passou. Fui no cinema. No cinema? Não, mas não foi no cinema do Gama. Não foi no Gama, que era no... Mas eu fui ao cinema e depois assisti todas as vezes. E recentemente eu ainda busquei lá numa TV lá e assistiu também. Voltei a assistir. Muito gostou mesmo, né? Muito. Gente, para quem é desse tempo, vale a pena. Eu recomendo também, Titanic. Maravilhoso. Uma música. Se Deus me ouvisse. Se Deus me ouvisse e mandasse pra mim. Essa das antigas também, né? Muito bom, parabéns. Mas isso aí eu me lembro assim, pela minha mãe, né? Sim. Tem um saudosismo muito grande com ela, né? Não é nada com namorada, não é da minha mãe. Sim. Muito bom. Mas a música também é muito linda, é muito maravilhosa, né? E ela retrata assim, uma coisa assim, daquela pessoa que você não você tem no seu imaginário, não tem mais presencialmente, né? Então, muito bom. E tá no repertório popular brasileiro, né? É isso aí. Uma frase que essa é a frase do Pedro, ele sempre costuma dizer essa frase quando vai se apresentar. Tudo posso naquele que me fortalece. E me permita rapidamente falar, eu me lembro que há uns 30 anos, mais ou menos, eu mandei fazer uns bonés. Né? Pedro do Ovo, com o nome. Eu estava muito empolgado com essa questão, eu mandei fazer os bonés. E o cara essa fábrica, que é uma fábrica que eu tenho uma relação com ela até hoje, lá no Ceará, e ele me perguntou, Tony, o nome dele, Tony Boné, ele falou assim, Pedro, qual é a frase que a gente colocaria nesse boné? Né? Pedro do Ovo, eu peguei assim, sem titubear, né? Porque é uma frase que eu sempre... Aí eu falei assim, tudo posso naquele que me fortalece. E tenho isso comigo até hoje. Maravilha. Esse é o nosso amigo Pedro do Ovo. Pedro, obrigado pela presença. Suas considerações finais aí para os nossos ouvintes. Amilson, olha, agradeço muito, uma honra grande demais de poder estar aqui com você, sabe, pela sua generosidade de deixar os microfones aqui para a gente bater esse papo maravilhoso. Dizer que você é uma pessoa que eu respeito muito, sempre foi muito atencioso comigo, né? Quero agradecer essa oportunidade aqui nesse programa Palavra Franca, parabenizar você por essa sua elegância, essa sua pegada aí de estar sempre para frente, sempre sorridente. Né? Quero agradecer você que nos assistiu, que está nos assistindo, que vai nos assistir ainda. Dizer que é uma honra muito grande estar aqui no Valparaíso, viu? Uma cidade que a gente sabe que ela vive um dia de cada vez, mas assim tem crescido muito, né? E a gente tem cobrado muito do atual prefeito, né? Porque a gente não concorda com muita coisa que acontece aqui dentro. A gente, quando se depara com essas chuvas, aí a gente vê o sofrimento dessas famílias, né? Que tem muitos condomínios que foram colocados de forma muito desestruturada, que a gente sabe o sofrimento aqui ao longo dessa avenida principal, no centro da cidade, né? A gente vê ainda cenas lá que a gente lamenta muito, pedindo muito a Deus para que ilumine o Marcos Vinícius, para que ele termine junto com o DENIT, Ministério do Transporte, eu não sei nem quem é o responsável, mas que termine esse viaduto, sabe? Porque as pessoas não aguentam mais, sabe? Esse trânsito caótico das pessoas que ficam 2, 3 horas para se dirigir de Valparaíso para Brasília. Né? Então a gente fica triste, mas a gente acredita que assim, esse prefeito ele tem os olhos voltados para isso. Ele tem feito muito, mas tem que fazer muito mais. Né? Então a gente quer isso.
que as pessoas vejam. E agradecer a todos vocês que mandaram mensagem aqui de carinho, em especial o Elvis Santos, que é um grande amigo, um grande companheiro, dizer que a gente está junto sim, sabe, se for da vontade de Deus, em 2026 nós vamos estar numa condição de pré-candidato, né? E eu quero que você esteja eleito e empossado agora, nesse mandato ainda, e que nós possamos estar juntos, viu? Então eu quero agradecer a cada um de vocês que mandaram a mensagem, e dizer que a gente está assim à disposição, sabe, de qualquer coisa, independente de qualquer situação nós vamos estar. Quero mandar um abraço muito grande para uma pessoa que acompanha há muito tempo, que é a Leda Borges, que é uma pessoa, uma figura que eu respeito muito ela, que também nunca viu dificuldade em ouvir, tá bom? Uma pessoa que tem sempre voltado a sua atenção para destinar emendas para todas as cidades aqui do entorno. É uma pessoa que não mede esforço, tem feito uma concentração muito grande de emendas aqui no município, né? Ela tem uma história com o município, tem uma história com o Luziânia, tem uma história com a cidade ocidental, enfim, ela é uma pessoa extremamente atuante, você não vê ela parando. Então quero mandar um abraço e dizer que continue assim, cuidando das pessoas. E isso aí, gente, olha, mais uma vez eu quero agradecer, e que Deus ilumine, e que você tenha sempre essa disposição de fazer com que as pessoas possam vir aqui e bater um grande papo com você. Obrigado, meu amigo Pedro. Obrigado, pessoal. Gente, vocês que ficaram conosco até agora, meu boa noite. Semana que vem tem mais. Lembrando, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, é porque eu estarei com ele. Tchau, pessoal. Tchau, Pedro. Um abraço, gente.